Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje eu trago para vocês mais uma história muito interessante, uma história nacional, mais uma nacional, que aconteceu aqui no Brasil e que até hoje gera muita polêmica. Mais de 50 anos já se passaram dos mistérios das máscaras de chumbo, que aconteceu no ano de 1966 e até hoje gera muita polêmica, então esse é o caso do dia. Eu quero, antes de começar, já convidar vocês para se inscreverem aqui no Calafrio Real. Se inscreve, deixa aquele like que é muito importante para ajudar na divulgação do vídeo. Comenta alguma coisa, indica algum conteúdo que vocês querem que eu fale sobre ou que vocês acharam sobre o vídeo e me deem opções aí de novos vídeos também. E não esquece também de tocar o sininho, que é importante, que vocês vão receber notificações a sair um vídeo, vocês já vão ficar sabendo e já podem vir aqui assistir. Se fizeram tudo? Então bora pro vídeo, o mistério das máscaras de chumbo. Esse caso, ele aconteceu no ano de 1966, quando dois homens foram encontrados por um menino chamado Jorge da Costa, um rapaz de 18 anos que estava procurando lá no Morro do Vintém, em Niterói do Rio de Janeiro, um lugar para soltar pipa, e ele encontrou dois corpos lá no dia 20 de agosto de 1966. Porém, esse menino foi até a casa de um delegado ali da região, e o delegado ignorou o menino e não foi atrás do caso. Então, alguns dias depois, os corpos foram sim descobertos por outras autoridades e começou uma investigação lá sobre quem eram essas pessoas. A cena do crime era uma cena bem estranha, assim. Foi lá no Morro do Vintém que os corpos estavam os dois, e sob os corpos haviam capas impermeáveis, capas tipo estilo de chuva. Também tinha uma garrafa d'água que estava praticamente vazia, estava sem nada. Também tinha um embrulho fechado com duas toalhas que estavam ainda fora de uso, e um papel com equações assim básicas de eletrônica. Quando esses homens foram identificados, ficou-se sabendo que os dois eram técnicos de televisão, então eles trabalhavam assim com eletrônica e tal. Esses homens eram Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34 anos. Ambos eram de Campo dos Goytacazes, em São Paulo, e eles eram técnicos de televisão. Então, o corpo desses dois foi encontrado no dia 22 de agosto de 1966. E já fazia ali alguns dias que os corpos estavam expostos, mas o que foi mais estranho do que tudo foi que não havia nenhuma marca de violência nos corpos. Os corpos pareciam não atrair animais, ali tinha muitos animais peçonhentos, tinha vegetação, mas os animais pareciam não ter tido interesse nos corpos, como se tivesse alguma coisa diferente com esses corpos. E além de todas essas coisas estranhas que estavam com o corpo, lá a garrafinha d'água, as duas capas e aquelas equações lá de eletrônica também, haviam dois óculos, máscaras de chumbo. Pareciam óculos, na verdade, cortados assim bem grosseiramente. Provavelmente foram feitas artesanalmente por os dois ali na oficina deles. Essas máscaras estavam próximas do corpo. Vale destacar que essas máscaras de chumbo, elas são muito utilizadas para radiação, contra a radiação. Então, quando se fala em máscara de chumbo, parece que é algo que vai tapar o rosto todo, mas na verdade eram óculos de chumbo, como esses da imagem que vocês estão vendo aí. Além de todas essas bizarrices, havia um bilhete ali próximo do corpo, muito estranho. No bilhete estava escrito: 16h30, está no local determinado. 18h30, ingerir cápsulas. Após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. Então, para deixar tudo mais bizarro, esse bilhete aí tinha algumas orientações do que eles deveriam fazer. Parecia que essa letra era de um dos dois, mas a linguagem com que foi escrita parece que eles foram orientados por alguém para escrever, porque é uma linguagem um pouco formalizada, assim o modo com que foi escrita. Então isso deixa muitas dúvidas se alguém mandou eles fazerem essas coisas e o que seriam essas cápsulas. Vale a pena destacar que lá em Campo dos Goytacazes, o Miguel e o Manuel, eles pareciam estar bastante envolvidos com experiências espirituais. Eles eram espíritas, mas eles faziam muitas experiências assim estranhas, que eu nunca ouvi falar em espiritismo desse tipo,
mas poderia ser uma vertente aí, algum grupo específico que estava fazendo essas experiências que envolviam inclusive explosões. E uma dessas experiências aconteceu inclusive na praia de Atafona, que fica próximo de Campo dos Goytacazes, a cidade que ambos moravam. E nessa experiência eles tinham feito com mais outros 2 homens que não foram identificados, e aconteceu inclusive uma explosão bastante forte, com uma luz com brilho bem forte, segundo ali relatos de conhecidos deles, pessoas que conheciam o caso e investigadores também. Quando os corpos foram encontrados no dia 22 de agosto de 1966, eles já estavam assim começando em estado de decomposição. Na verdade, eles não estavam tendo uma decomposição perceptível, mas os corpos já estavam com um cheiro assim muito desagradável. Inclusive, os policiais, antes de fazerem um estudo ali mais detalhado, eles decidiram jogar formol em cima dos corpos para ver se saía um pouco daquele cheiro forte. Aliás, eram carnes apodrecendo ali, né, gente? Normal. Aí começa uma investigação bem esquisita, que é meio atrapalhada, como é de praxe. A autópsia dos corpos foi inconclusiva, teve uma confusão muito grande na cidade lá que eles estavam, em Niterói. O médico responsável por fazer essa autópsia, ele estava ocupado com outro caso que estava repercutindo muito na cidade e estava tendo muitas cobranças para ele fazer uma autópsia naquele mesmo dia, então ele acabou deixando ali aqueles corpos de Manuel e Miguel ali para segundo plano. E nisso, um auxiliar ali no procedimento de autópsia fez ali uma autópsia meio estranha, que não é muito bem aceita, parece que foi meio mal feita, afinal ele era uma espécie de auxiliar, ele não tinha domínio total sobre a técnica, e então não ficou muito bem feito. E para vocês entenderem assim um pouco melhor, eles tiraram as vísceras e parecia que eles pudessem ter tomado alguma coisa ali, segundo o bilhete, as cápsulas, e o que seria isso? Será que isso foi o motivo da morte? Mas eles estavam sem o material, segundo relatos, para fazer esse exame toxicológico, que seria nas vísceras, e depois de um tempo as vísceras apodreceram, não estavam armazenadas corretamente, e eles simplesmente jogaram as vísceras fora, foi pro lixo, sem um exame definitivo para descobrir as causas da morte. Foi feito também um exame de radiação, porque como tinha aqueles sinais assim estranhos, a partir do mistério gerado pelas máscaras de chumbo, ali pelos óculos, que são usados principalmente para radiação, essas máscaras, então eles fizeram um exame de radiação que não constatou radiação nos corpos. Então essa autópsia ficou assim bem conclusiva, bem confusa e bem estranha. Algum tempo depois do caso, policiais começaram a fazer reconstituição para saber o que tinha acontecido e saber como foi naquele dia e tentar descobrir um pouco mais do mistério ali que rondava as máscaras de chumbo. Então Manuel e o Miguel eles saíram lá de Campo dos Goytacazes no dia 17 de agosto de 1966 e eles disseram para suas esposas que eles iriam até São Paulo para comprar peças ali para o trabalho deles e também para comprar um carro. A mulher desconfiou muito, achou estranho, mas ele deixou isso em aberto e foi. Ele foi com uma quantia que seria assim uns $1.000, mais ou menos, convertendo, na época era uma outra moeda, cruzeiros aqui no Brasil, cruzados, não sei muito bem. E daí convertendo daria uns 4, 5 mil reais atualmente, então eles iriam comprar um carro provavelmente usado. Só que quando os corpos foram encontrados, a quantia era muito menor. A quantia era equivalente a uns 200 reais de hoje em dia. Então isso gera outra dúvida. Seriam Manuel e Miguel vítimas de um golpe, de um latrocínio, de um roubo seguido de morte? É mais uma pergunta para esse caso que tem 1 bilhão de perguntas. Então, a partir dessa reconstituição, as mulheres deles ambas falaram que eles foram para São Paulo, na verdade, mas não. Eles tinham ido para Niterói, lá para o Morro do Vintém, e nessa ida eles encontraram inclusive uma parente antes de sair ali da cidade. Ela perguntou onde eles iam, o que eles iam fazer, e eles falaram que iam para São Paulo comprar um carro. E ela até questionou, mas lá é mais caro. Mas parece que eles não se importaram muito, deram um migué ali nela e continuaram com a viagem. Eles chegaram em Niterói ali às 14h30 e eles passaram num estabelecimento e compraram capas impermeáveis, aquelas capas assim modelo de chuva. Só que o que estranhou muito é que quando eles chegaram em Niterói estava chovendo bastante. E eles saíram ali do estabelecimento e não colocaram as capas. Eles saíram com aquelas capas, parece que elas tinham outra função que não aquela para aquele momento ali. Antes do caminho do Morro do Vintém, eles pararam também num bar, e nesse bar eles compraram uma garrafa de água mineral, que foi provavelmente aquela encontrada lá. Porém, uma coisa bem intrigante é que eles pretendiam voltar a princípio, porque eles pediram um ticketzinho
que esse ticket é dado como um retorno, eu acho, do casco, pelo que eu entendi. Sabe aquelas garrafinhas retornáveis? Então eles pediram isso, que era, a pessoa pode não querer, eles pediram que queriam, então eles pretendiam voltar lá e deixar talvez aquele casco, mas eles nunca voltaram. E uma coisa bem interessante é que quem atendeu ele, a moça que atendeu eles, notou que eles pareciam bem ansiosos, principalmente o Miguel, porque ele olhava no relógio toda hora e parecia bem impaciente. Depois de comprar essa água, a princípio é mais provável que eles tenham ido direto para o Morro do Vintém, que ficava ali, porém entre esse bar e o Morro do Vintém também tinha um centro espírita, segundo algumas testemunhas, e alguns acreditam que eles possam ter passado lá nesse centro espírita, ter encontrado alguém, ter feito algum ritual lá, mas isso não é certeza, é mais uma hipótese dentro desse caso de hipóteses. Então, Manuel e Miguel, eles também eram muito interessados com ufologia, eles parece que acreditavam em extraterrestres, eles estudavam um pouco sobre isso, e nesse dia, no dia em que eles morreram, que foi o dia 17, mesmo dia que eles chegaram, uma coisa muito estranha aconteceu lá. Uma dona de casa chamada Gracinda Barbosa Coutinho de Souza, ela avistou um objeto sobrevoando lá o Morro do Vintém, e esse objeto ele tinha luzes azuis e alaranjadas, e parecia sim uma nave. Então ela avistou aquelas luzes muito estranhas, ela até parece que falou para os filhos dela, ela estava acompanhada dos filhos dela, e essas luzes que ela avistou lá em cima no Morro do Vintém aconteceu no mesmo dia que o Manuel e o Miguel provavelmente morreram, então talvez ela tenha visto ali o que causou a morte deles. E isso abriu muito a hipótese de que eles pudessem ter sido abduzidos ou até mesmo terem sido mortos por seres extraterrestres. O tempo foi se passando e o caso continuou em aberto, continuou sem respostas, e no ano de 1980, um ufólogo muito conhecido internacionalmente, inclusive ele é um cientista que já trabalhou na NASA, gente, olha só o status do homem, um cientista lá da NASA e ufólogo e estudioso, chamado Jacques Vallée. Ele é um francês que mora nos Estados Unidos atualmente. Ele veio para o Brasil para estudar o caso, e ele achou muito estranho, e ele acredita que possa ter relação com extraterrestres esse caso. Quando o Jacques veio para o Brasil já fazia mais de uma década do caso, então já era um caso meio antigo, mas os investigadores tinham reaberto o caso naquela época assim bem recente, e ele achou muito estranho. No local em que os corpos foram encontrados não havia vegetação. Exatamente naquele lugar parece que foi atingido por alguma coisa estranha. E para vocês terem noção disso, mesmo com toda a suspeita de radiação, de coisas estranhas, nunca foi feito um exame no solo lá do Morro do Vintém, onde Manuel e Miguel faleceram. Gente, faltou muita coisa nesse caso, né? Muita investigação aí. Então muitos acreditam que o banho do formol possa ter causado alguma reação ali, mas passava mais de 10 anos, gente. Acho que isso já é uma hipótese que o formol poderia fazer algum mal para a vegetação. E outra coisa é que fazia muito tempo e continuava sem grama. Eu não sei se hoje em dia ainda, como é o Morro do Vintém hoje em dia, eu vou colocar fotos aqui pra vocês, mas talvez já tenha até construção lá em cima, então não tem como especificar. Mas muitos acreditam que esse caso possa ter sido sim um encontro com extraterrestres, um encontro com objetos voadores. Outros acreditam que possa ser terem sido enganados por pessoas ali da religião deles, desses cultos que eles faziam aí meio exóticos. Inclusive tem pessoas que relataram que avistaram pessoas lá meio estrangeiras, meio diferentes, próximos do dia da morte do Manuel e do Miguel ali, pessoas com sotaque, pareciam pessoas de outros países que poderiam ser suspeitos assim no caso, mas nunca foi provado isso. Também acredita-se que esse centro espírita que eles frequentavam poderiam ter armado um golpe para roubar esse dinheiro deles. Faltou muito da investigação, né, nesse caso, faltou uma investigação assim bem apurada, porque é um caso que na época ninguém imaginava que não teria resolução, assim. Mas foram encontrados corpos sem ferimentos, não tinha motivo aparente para a morte, os dois mortos, tantos objetos curiosos ali ao redor deles, e leva a crer que eles foram fazer algo, mas que eles pretendiam voltar, mas eles nunca voltaram. São mais de 50 anos que esse caso aconteceu, as famílias ficaram sem uma resposta, teve um pouco, né, de falta de uma investigação mais bem feita. Acontecem erros, acontecem tanto no Brasil quanto no exterior, da Madeleine, por exemplo, várias coisas aconteceram também naquele caso. Inclusive, se vocês querem o caso Madeleine aqui, comenta pra mim. Então tudo pode acontecer, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Para fazer esse vídeo eu assisti o Linha Direta lá há muito tempo atrás, assisti várias coisas, estudei o máximo que eu pude para trazer um conteúdo bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma teoria do que vocês acham que pode ter acontecido
Comenta aqui pra mim, também comenta o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram, deixa aquele joinha legal, não esquece de se inscrever no canal, quero agradecer a todo mundo que chegou aqui até o final, espero que vocês tenham gostado, um beijão pra todo mundo, até mais, e é calafrio!